Uau! Glória a Deus. Bom demais, né, gente? Ouvir falar de Jesus na Bíblia, né? Tão simples, mas parece que às vezes as pessoas esquecem da simplicidade dos evangelhos e esquecem coisas tão básicas. Pessoal, é o seguinte, nós vamos ter um momento de fórum, mas tá todo mundo na capa da gaita aqui, da equipe mesmo, pessoal da igreja, tem que arrumar algumas coisas ainda. Nós vamos fazer o seguinte, como vocês talvez tenham algumas perguntas, a gente vai trazer os três aqui, o Alex, o Pedro já podem subir. Aliás, o Alex sumiu, alguém viu o Alex? Ah, tá lá, olha lá, conversando lá fora, coisa feia. É músico que fica lá fora, irmão, o cara fica aqui. O músico, né? Então, gente, vocês podem sentar aqui, ó. Vocês pegam a cadeira mesmo, dane-se. E aí, assim, se você tem alguma... vai ter esse microfone aqui, como é que tá aqui a produção? Vai montar? Legal. Gente, eu já vou finalizando então, né? Finalizo depois. Aqui, beleza, muito show. Então, se você tiver alguma pergunta... Gente, a pergunta, tipo, não é uma colocação. Vamos combinar assim? Claro, você pode tentar explicar a sua pergunta, mas... Sabe quando a gente... Né? Tá entendendo, né? O cara vai perguntar, daí ele começa, não, porque nos apócrifos... Não, mano, pergunta. Né? Pergunta. Não. Assim, tipo, pergunta. Se você tiver uma pergunta... Não, uma colocação não. Pergunta. A pergunta você pode fazer. A gente consegue levar um microfone pro pessoal aqui, não? Esse aqui, né? Daí você dá uns de fio pro pessoal aqui. Olha a pose do cara, mano. Sério. Olha. Cara, o pessoal realmente, né? Capricha, mano, pra ajudar, né? Massa. Vocês querem uma água aí? Tá massa. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Ok, eu vou, tem dois caras aqui. Ele levantou a mão primeiro, você veio de longe, mano. Quem é de Recife? Tem gente de Recife aqui, gente, que é longe também. Cadê o... Já foi, é longe, longe. Gente, eu também iria um pouco mais cedo. Gente, mas tá, tem a pergunta aqui. Dá para ir lá, né? Dá. Até esse pulo aqui doeu agora. Qual é a sua pergunta? Não, eu seguro. Tranquilo. A minha pergunta é para o Pedro. Na primeira fala sua, você falou a respeito de como as diferenças e divisões dentro da igreja não significam que a gente tem que ser intolerante um com o outro, significa sim que a gente tem que aprender a comungar com as nossas diferenças e que isso vai aumentar a glória de Deus. A minha pergunta é como que isso se aplica no caso de igrejas neopentecostais, porque a gente sabe que eles não pregam o evangelho genuíno, no entanto, eu conheço muitas pessoas que através da sua conversão numa igreja pentecostal, alcançaram a graça. E alcançaram... Neopentecostal, perdão. Eu também sou pentecostal, Bíblia. E eu queria saber como que isso se encaixa naquela sua fala. É só isso. Demorei até demais. Foi muito bom. Acho que ele tem que subir lá para liberar. Mas pega o meu aqui. Rapaz. Boa pergunta. Eu também, eu diria, eu melhoraria um pouco, se não melhoraria, eu diferenciaria um pouco os termos. Por exemplo, que não só em igrejas neopentecostais tem um evangelho distorcido, para começar. E eu concordo também, eu acho boa a diferenciação de pessoas, indivíduos que tiveram experiências também individuais, genuína pregação do evangelho, etc. Eu conheço muitos amigos que se converteram em igrejas que a minha igreja não reconheceria o batismo deles lá, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Pode citar, isso é público, né? Por exemplo, a Universal. Eu tenho colegas que se converteram na Universal e que a gente rebatizaria. Ok, então como que isso daria? O pluralismo que eu falei, ele tem limites. E quais são os limites? Os limites do evangelho, né? O mínimo do evangelho, o cerne do evangelho. Tanto que no livro lá, o Igreja Sinfônica, exatamente depois do meu capítulo sobre pluralismo, vem o capítulo do Igor Miguel chamado Igrejas Tratadas, que é tratar sobre as heresias, ou seja, os ensinos que rompem com o evangelho puro e simples. Então, uma igreja que não tem contato com a grande tradição e que, por isso, não se propõe ser católica, não se propõe estar junto com outras e que rompe com fundamentos da fé cristã, divindade de Cristo, inerrância das Escrituras, tal, isso é básico.
Não estamos falando de eclesiologia, você vai ter muito presbítero, pouco presbítero, você vai ter diácono, você vai ser federal, você vai ser democrático. A Bíblia realmente dá margem para várias interpretações. O tipo de, o lugar ou o papel que a responsabilidade humana tem na salvação, tem versículos que dariam para a gente dar a base para os dois, entende? Então, assim, a gente está falando de coisas fundamentais. Então, qual é o limite? O fundamental. Nas coisas fundamentais, a gente não pode abrir mão. Porque a gente está falando de outra coisa. Aí quer, assim, discutir ideias, estudos religiosos, vamos demais, é bom, leva o cara para um bar, né, que aí gosta e tal, e vai discutir essas coisas lá. Agora, quando a gente está falando de igreja e evangelho, a gente tem que falar das escrituras, assim, o que as escrituras ensinam. Tem um pastor que eu gosto muito, uma vez ele fez o desafio, assim, ele falando que um teólogo lá falou assim, sacrifício é uma invenção teológica. Aí ele falou assim, ficou louco, ele falou assim, me mostra um livro na Bíblia que não tem o conceito de sacrifício, e onde eles chegam até Jesus, assim. E assim, ele falou, você pode escolher o método exegético que você quiser, porque geralmente os conservadores usam um método exegético, né, histórico gramatical e tal, e os liberais o histórico-crítico. Ele falou assim, escolhe o que você quiser, porque basta saber ler, né, ser alfabetizado, assim, para ler lá e ver. Então, assim, tem limites claros. Então, esse é um ponto. Então, a gente tem que saber isso quando a gente está falando. A gente não está abrindo mão de princípios fundamentais. Segundo, a gente também tem que tratar indivíduos. Às vezes, o cara faz parte de uma igreja que o pastor está envolvido com teologia da prosperidade, o pastor está envolvido com ensinos assim, que não tem nada a ver com o cerne. Mas tem indivíduos lá que estão genuinamente lutando pela igreja, e isso é muito importante. E o Mosaico aprendeu uma coisa também. Quando a gente vê conflitos teológicos ou entre irmãos, entre as figuronas grandes, né, a gente sempre, o que a gente fazia? A gente fazia a metodologia do imediatamente inferior. A gente pegava o vício do cara, sacou? Que geralmente a agenda dele é mais tranquila, o contato dele é mais fácil, e a gente conversava com ele. E a gente tem histórias, cara, a gente podia escrever um livro, né, só sobre fuxico gospel, assim, Mosaico, que é assim, como que existem, as pessoas são conscientes, os caras são conscientes disso, eles sabem quando tem gente saudável, esses casos você falou assim, gente converteu ao evangelho, ele está numa estrutura viciada, ele sabe que ele está numa estrutura viciada, e às vezes ou ele não saiu, não é só por mau caratice, ele está insistindo ainda. Lembre-se, o Lutero não queria rachar com a igreja, ele queria reformá-la. Ele mandou, ele fez o que todo mundo fazia lá. O Alexandre é especialista nisso aí. Ele até aquela coisa de pregar na parede, isso é mito, tal, ele desmonta isso aí tudo. Ele fez um negócio que todo mundo fazia na época, arrumou um disputátil lá, todo mundo fazia toda semana disputátil lá. Só que ele mandou a carta lá para o bispo primário, foi mandando até chegar no Papa. Então, assim, o que ele queria, continuar fazendo o que todo mundo fazia. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com esse ímpeto reformador também que a gente tem nas nossas igrejas. Porque, como diz Mateus 18, o Senhor Jesus, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e tem com ele, se ele se arrepender, você ganhou o irmão. Pronto, acabou ali. Não precisa continuar lendo Mateus 18 com ele. Então, acho que o caminho é esse. Meninos, querem completar alguma coisa? Eu ia só complementar uma coisa que... a questão de igreja visível e invisível, se você pegar a ideia, geralmente você vai dizer assim, você está numa igreja saudável, então a maioria é crente, de verdade, tem uns falsos no meio. Você vai pegar uma igreja onde o evangelho pregado é distorcido, você vai dizer, a massa vai crer no evangelho distorcido, só que a Bíblia que o pessoal tem na mão é a mesma que a gente tem na mão. Então você vai ter gente lendo a Bíblia e vai ter gente chegando nas conclusões corretas. Então, você não pode simplesmente dizer porque o evangelho do púlpito é torto e todo mundo vai sair torto. A maioria pode realmente sair torto, né? E aí a gente vai criticar. Inclusive, eu não sei se eu posso citar, mas tem gente que está aqui, eu não sei se eu posso falar, mas ele está aqui. Ele é da Umbanda, lendo a Bíblia, teve um encontro com o Senhor, aí ouvindo o Bibotalk, né, reforçou, está aqui hoje em dia. Não sei se eu posso falar. Se você se quiser levantar a mão. Tá ali, ó, aquele garoto ali. Glória a Deus. Né? Olha aí. Então... Porque, como eu falei, é a comunhão que o Espírito gera por meio da palavra. Então, onde a palavra é pregada, esse é um princípio bem reformatório, onde a palavra é pregada, o Espírito age ali a conversão. Então, eu não posso simplesmente instrumentalizar a coisa. Exatamente. Muito bom. Recife, cadê aqui? Recife não, é Belém. Lá. Já tem. Oh, meu Deus. Vou sentar ali também, vou responder. Então. Seguinte, a minha primeira pergunta era parecida com a dele, vocês comentando já responderam, mas eu vou fazer uma outra pergunta a respeito da igreja local. Porque quando a gente
não vou justificar, enfim, a igreja local, como a gente consegue fazer essa diferença pensando no local? Muitas igrejas abrem para o assistencialismo, por exemplo, aula de reforço, curso de culinária, essas coisas vocês já conhecem. Como, assim, vocês conseguirem falar sobre como a gente consegue dar essa assistência para a comunidade, e eu acho importante, sem perder a Bíblia, porque onde vocês falou, o psicólogo que evangeliza no consultório é um ótimo evangelizador, um psicólogo mais ou menos. Como é que a gente consegue equilibrar essas coisas? Aonde a gente consegue colocar o evangelho nessa simplicidade, nessas coisas simples? Cara, eu vejo assim, eu acho que os programas de igreja, eles têm que ser medidos quanto para que eles existem, né? Para que tem culto? Para que tem uma classe de EBD? Para que eu faço uma obra social? E justamente aí cuidar de não confundir o que é evangelho do que é o efeito do evangelho, que eu comentei antes, né? Porque senão aí a gente vai fazer a escola de culinária e pensar, ok, beleza, fizemos um pão maravilhoso lá e tal, com cevada e coisa arada, que alguém me prometeu aí e tal. Low carb. E coisa arada, e vai dizer, isso é evangelho, isso é graça comum, tá? Ok? A gente pode fazer isso aí, beleza, só que isso não é a igreja. Isso eu poderia fazer com qualquer pessoa, isso é graça comum. Você pode ser um reflexo do evangelho e tudo mais? Pode ser um reflexo do evangelho. Eu posso, através disso, talvez, quem sabe, alcançar pessoas? Também pode acontecer isso aí. Só que não dá para confundir as duas coisas. Senão a gente não faz mais diferença entre pregação e joguinho de futebol da segunda-feira de noite, né? Eu acho assim, que sua pergunta já de certa forma, tendenciosa no que você chama de evangelho, né? Você está chamando de evangelho aí o anúncio e não a culinária. O evangelho não é nada. Ele é tudo. Ele não se encaixa nem na pregação, nem no futebol. Ou a gente faz tudo que a gente faz movido pelo evangelho, ou nada do que a gente faz é fruto dele. Tá bom? Just like that, né? Gente, mais alguma pergunta, pessoal? Meu Deus. Calma. Eu acho que o Erlan levantou primeiro, mas tem esse pessoal do miolo que levantou aqui também. Mas o Erlan... Erlan, pergunta devagar, tá bom? O Erlan é do Ovelhas Elétricas, vocês sabem, né? Cultura pop. O Cacau não gosta que eu fale cultura pop, é ficção. Então, eu gostaria de perguntar como que a gente promove essa catolicidade nas nossas comunidades, sendo que a gente vai voltar para a nossa igreja daqui a pouco, ou amanhã, semana que vem, domingo que vem, e a gente vai continuar encontrando uma comunidade exclusivista cujo discurso promove a ideia de que Deus se revela corretamente apenas para aquela comunidade e faz dissensão contra as outras denominações e continua promovendo esse tipo de preconceito entre o corpo de Cristo. Boa. Esse é o tema do próximo BTD. Boa, né? A catolicidade, a consciência de unidade, a unidade da igreja, ela é uma consciência, ela não é uma forma. Então, assim, a forma pode ser qualquer uma. Se você consegue fazer isso com uma aliança de igrejas, uma fraternidade de alguma coisa, ou através de relacionamentos, a forma pouco interessa. O que interessa é a consciência. Por quê? A consciência vai te dar a capacidade de você perceber quando você é desafiado. Quando você é desafiado, isso vai desde um comentário
sectário dentro da igreja, uma piadinha entre batistas e presbiterianos, ao invés de chamar de irmão, chama de primo, e você evita que essas coisas aconteçam, até promover uma coisa, ao invés de promover um negócio só da sua igreja, por que a gente promove um acampamento que é só nós, que o nosso pastor vai pregar e que só vai ter gente nossa, e a gente começa a pensar em coisa para outras igrejas. Vai desde os eventos que você faz às conversas que você tem. É uma consciência de não deixar que as diferenças se tornem divisões. Que as diferenças sejam o quê? Diferenças, só isso, e não motivos de divisão. O que é a nossa opção, que a gente gosta, que a gente acredita, é relacionamento. Como que isso se dá? Não por repreensão em rede social. Você viu alguém fazendo um comentário desse que é sectário, que constrói um muro ao invés de uma ponte. Você vai lá e responde ele, fica brigando e alimentando os haters. Não. O que você faz? Você chama o teu irmão, como diz Mateus 18. Vai até o seu irmão, conversa com ele. Por que você falou isso? Você conhece a pessoa? Você sabe quem ele é? Ah, mas ele comentou isso. Tá bom, mas assim, isso diz tudo sobre ele. E trabalha a relação, para que seja um ambiente em que essa consciência possa ser aflorada. A forma que isso pode ser feita são 1000. Por exemplo, o Mosaico faz isso via hangout. A gente vê um líder assim falando mal do outro na igreja. Isso acontece pouco no Brasil. E aí, o que a gente faz? A gente vai e fala com um, a gente vai e fala com o outro, a gente bota os dois para conversar em outra plataforma. Algumas vezes deu certo, outras vezes não. Porque tem irmão, e aí assim, o irmão ficou indesculpável, porque a gente foi atrás. Entendeu? Eu acho que começa com a nossa conversão, né? A igreja sempre vai parecer um pouco com o pastor, né? A gente entender que nós somos parte é um bom princípio, né? Eu vou em muitas igrejas que eu não entendo tudo o que acontece. Realmente. Algumas ficam até assustadas. Mas eu não consigo não crer que aquilo não possa ser. Porque quem sou eu para dizer o que é? Eu parto do princípio que todos são irmãos. Então eu trato todo mundo como irmão. Se não for, não vai ser eu quem vai dizer, é o pai. Então tá tudo certo. Eu olho lá para o irmão. Às vezes ele tem dúvida se eu sou irmão dele, mas eu trato ele como irmão. Então, a última vez que eu fui pregar na igreja batista, eles me chamaram de primo. Eu fiquei muito ofendido. Comecei brincando no culto. Falei assim, gente, cheguei aqui e fiquei sabendo uma coisa muito triste. Aí eu falei, qual? Que vocês são meus primos. A pessoa deu risada. Eu falei, por que vocês estão rindo? Porque eu sei quem é meu pai. Fiquei muito triste por saber que ele não é o pai de vocês. Sir Joshua. Resolveu o problema. E nunca mais chamaram ele para pregar. Nossa, muito bom. Muito bom. Pastor. Trazendo a experiência do Bibotal, que a gente tem essa experiência dialogal que vocês que acompanham, sabe? Muita gente, como é que vocês levam adventista lá, cara? Né? Quando a escola tem um adventista na equipe, piora, né? Cara, como é que vocês chamam um padre para falar no podcast de vocês? Isso é um absurdo e tal. Porque a gente entende que adventistas, católicos, têm mais em comum com a gente do que nós imaginamos, né? Então a gente procura trabalhar e ouvir o outro, né? Essa coisa que o Pedro fala, eu tenho pensado muito sobre isso. Parece que nas redes sociais nós estamos sempre, parece que está diante do Papa, né? Pessoal, não, porque a gente tem que combater herege com o nome, não, a gente tem que falar, e tem que... Parece que a gente está diante de uma inquisição e a gente tem que se defender, essa noção, e é justamente isso. Defender o evangelho. Não. Defender o evangelho, pessoal, eles falam isso. Não, a gente está defendendo o evangelho, não sei o quê. E, cara, quanto mais a gente... E, assim, a igreja local tem me ensinado muito isso. Quanto mais eu estou dentro de uma igreja local, mais eu entendo que é o café, é a mesa, como o Davi Lago fala, né? Mais olho no olho e menos dente por dente, não, é isso aí. Olho por olho. Olho no olho. É que vesgo não entende negócio de olho. Aí, eles são assim. Então, e como é que eu vou fazer isso na minha comunidade? Assim, lá é o diálogo, às vezes assim, citar alguém, pô, tu sabia que você é um católico? Tipo, não, foi um bispo, foi um monge católico. Às vezes eu cito na pregação, né, aquelas frases bonitas, assim, daqueles pais do deserto e tal. E, pô, que profundo e tal. Pois é, inclusive quem disse isso foi o pai do deserto, Antão, né? Tipo, que é um católico, que é reconhecido como santo. Você pode traduzir com Antônio também. Antônio, fica melhor, né? Fica melhor. Mais próximo, mas tu citou Antão no teu livro. Então eu li o teu livro. Aí,
Aí o que acontece? Então, nessas coisas que a gente vai desarmando as pessoas, entendeu? Por exemplo, assim, música gospel. Eu criei aquele nojo da música gospel. Daí, eu comecei a trabalhar com um jovem da minha igreja. Meu irmão, a minha filha chega cantando Lindo, Lindo Jesus. Eu errei com o pai. Aí, entendeu? Mas, cara, daí tu começa a prestar atenção em algumas... Porque, assim, a gente é teólogo, formado em teologia. Eles... Nós, a gente é formado. Eles são doutores e tal. Tu já tem doutorado, Pedro? Nada. Putz, você rola. Aí a gente, não, música gospel, não presta. Aí, teve um dia que, né, comecei a botar umas músicas, cansei de ouvir algumas músicas, aí fui botar algumas músicas pra minha filha ouvir. Cara, barrei com uma tal de Luma Eupídio, nunca ouvi. O vídeo da mulher tem mais de 20 milhões de views, é famosa. Cara, ouvi a música dela, gostei, tocou no meu coração e tal. Sabe, a gente tem que se desarmar aí, a gente tem que ir desarmando as pessoas, sabe? Calma, relaxa, irmão. Entendeu? Tenta olhar com um olhar mais amoroso, calma, porque a gente quer lutar pela verdade, né? A gente lutar pela verdade e tal. E a gente sabe que a teologia causa isso, né? E a teologia reformada é uma bênção para o Brasil, e o Bibotalk também. E às vezes as pessoas descobrem a teologia e quer teologizar todo mundo e vomitar a teologia. Entendeu? Tem crise, vamos devagar nos relacionamentos, vamos desarmando alguns argumentos, e um por um, né? É uma consciência de um por um, né? De estudo bíblico, né? Você tem estudo bíblico, é ótima oportunidade para fazer isso na comunidade, mas aos poucos a gente vai desarmando as pessoas, né? E principalmente com o nosso testemunho e o nosso diálogo. Aqui tinha um pessoal aqui que queria perguntar. É para o Pedro, é sobre o assunto de autoestima. Eu acho que é um assunto muito controverso no nosso meio, igual você falou, a gente acaba criando uma cultura de que a gente tem que ter autoestima boa e tal, acaba voltando pra gente. Eu queria saber, mais para esclarecer mesmo, desculpa se eu não entendi direito, mas a questão nossa a gente deve levar o nosso ego para glorificar a Deus. O que eu entendi mais ou menos foi isso. Mas e com a autoestima? A gente deve buscar ter uma autoestima alta ou não, porque uma autoestima baixa a gente sabe que faz mal pra gente. Sim. E a alta faz a gente ficar muito convencido. Seria apenas achar o meio termo nela ou não? Boa pergunta, obrigado. Você me dá a oportunidade de esclarecer mais algumas coisas. Essa fala que eu dei aqui no final é um tema que eu tenho trabalhado lá na igreja por 5 semanas, nas quartas-feiras lá. Então, assim, é muita coisa, tá? Às vezes até para os especialistas soou assim, nossa, mas e aí? Não tem que ter nada tal. Boa pergunta, para ajudar a explicar. A gente tem que entender uma coisa. Isso que o Daniel falou, de você fazer alguma coisa com base no Evangelho, é o que eu chamo de fazer com ponto de partida cristão. Um psicólogo, um psiquiatra ou um indivíduo não pode encarar nada que não seja do ponto de partida do Evangelho, porque isso é conversão, né? E uma das coisas que a gente sabe é que a gente precisava de salvação porque a gente tinha sido totalmente alienado de Deus, a doutrina da depravação total. Não só todo mundo foi afetado pelo pecado, mas ele foi afetado em dimensões totais, inclusive no nosso ego. Então, causas, a gente tem que entender que o ser humano é um ser de matéria, então assim, causas biológicas, ele é um ser de emoções, ele é um ser também de espiritualidade. Eu gosto muito de uma filosofia específica, que é a filosofia do Hermann Doivert, que ele tem uma escala hierárquica também muito diferente da do Maslow, que é muito mais bíblica do que a do Maslow. Então, não é que a gente desconsidere causas, por exemplo, hormonais, biológicas mesmo, que podem desencadear reações emocionais diversas. Se não fosse assim, a gente não teria, por exemplo, uma legislação que atenua crimes cometidos por mulheres que estão numa fase assim, pós-parto, etc., porque sabe que é uma fase emocionalmente, hormonalmente, de crise da mulher. Foi o que eu sempre falei dos exemplos de crise. Então a gente não pode desconsiderar isso. A questão da autoestima e do evangelho é que, além de nós não somos nada menos do que um ser de biológico, nós não somos nada menos do que um ser emocional, mas nós também somos mais do que isso. Nós somos seres também de relações e nós somos seres espirituais também. Se o nosso coração não é governado pelo evangelho, mas ele é governado pelos nossos hormônios tão somente, a gente tem que escalonar isso aí, a gente tem que pensar como é que isso se dá. Então, em questões hormonais, como que se trata? Biologicamente. É assim que um psiquiatra funciona. Ele é muito mais fenomenológico, né? A análise do que está acontecendo, pode tratar hormonalmente, etc. Um psicólogo vê as emoções, a construção da pessoa, pode ser dado via narrativa. Agora, e um pastor, como que ele faz isso?
A gente sabe que o coração humano, como diz a Bíblia, ele é um lugar que médico nenhum, psicólogo nenhum penetra, que é onde está o ego humano, que é onde assenta a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia fala que a Bíblia é uma espada de 2 gumes que vai ao mais profundo do ser humano, dividindo medula do resto do corpo, e que ela divide os pensamentos do coração. Então, o coração é uma instância que só a palavra de Deus penetra. Então, assim, a pessoa vai ter o seu ego do tamanho certo, nem vazio e nem inchado, quando esse ego for controlado ou submetido às Escrituras, que é o que em outras passagens fala de fazer cativo o nosso pensamento ao Senhor Jesus e coisas do gênero. Então, não é negar as nossas possíveis descontroles biológicos, não é negar que determinadas coisas nos deixam tristes, e se deixam tristes a gente tem que deixar de fazer, mas é observar também que nós não somos só questões hormonais, questões emocionais, mas e o Evangelho? O que o Evangelho tem feito em nós? Porque às vezes não tem, há exames que mostram que o cara biologicamente está bem. Há conversas e terapias e anos de terapia que mostram que a pessoa que falta é coragem de tomar uma decisão. E aí assim, não há mais nada que o profissional pode fazer. E o médico, e o pastor entra lá. Conselheiro, não só o pastor, o conselheiro bíblico, aconselhado uns aos outros. E ele tem que mostrar, olha, você tem que ter fé, de confiar no Senhor Jesus e deixar Ele controlar seu ego. Então, é por isso que eu falo de um trabalho multidisciplinar. Um conselheiro bíblico tem que trabalhar com outros profissionais, um delegado, né? Um médico, um psiquiatra, etc. Da mesma forma que ninguém pode também achar que seus problemas emocionais podem ser tratados só com psicólogo. Todo mundo que eu encontro, às vezes, fulano está em crise, largou o seminário. E aí falou assim, mas ele está sendo acompanhado, psiquiatra e tal, aquele lá precisava ser acompanhado de um delegado, o que largou o seminário. Mas assim, aí o pastor fez uma pergunta assim, que foi a perguntinha e derrubou o cara. Falou, você está sendo acompanhado por um pastor? Aí o irmão dele falou, não está não. Como assim? Entende? Lembre-se, nós não somos só seres espirituais. Esse é demônio, manda sair e acaba. Não, mas nós não somos nada menos do que isso. E isso precisa estar na pauta. Por isso que essa visão da imagem, quem nós somos, a nossa identidade, ela é fruto de um negócio mais complexo. Uma ilustração que eu descobri que ela ilustra menos, porque a ilustração é para jogar luz, né? Mas assim, ela ilustra menos, ela explica menos. Mas quem é das ciências naturais vai lembrar. Você lembra lá na aula de ciências lá que você ouviu falar de um fenômeno chamado entalpia, não é entropia, não, é entalpia, que é a troca de calor quando 2 sistemas estão em contato, né? Então, a gente pode pensar que o nosso ego, ele é semelhante, a dinâmica do nosso ego é semelhante aos processos de entalpia, porque nós somos uma espécie de um sistema que está em contato com outros sistemas, mundo, as pessoas e Deus, que é um mandato social, social, cultural e espiritual. E que ele tanto é formado por essas coisas, como ele também forma lá. E a entalpia, ainda que não seja uma coisa que a gente pegue, ela é uma unidade. A gente pode medir a entalpia de um sistema. A gente também pode medir esse processo dinâmico. Então não é um negócio assim, o coração é um trem parado, que a palavra veio, habitou, nossa, agora ficou limpo. Ele é um processo dinâmico, dependendo das relações com Deus, com as pessoas e com as situações que nós estamos, ela vai mudar. E a gente tem que sempre calibrar isso, deixar equilibrado com base no Evangelho. Recomendo o Jay Adams. Jay Adams, conselheiro capaz, autoestima. Esse capinha amarela. Olha, autoestima alguma coisa, editora outra. Editora Nutra, autoestima, perspectiva bíblica. Livraço. Ele não estava aqui, eu citei ele, por isso, né? Porque eu não estava. Ele estava lá cuidando das coisas. Comendo também. Comendo. Acabou? Não? Mais uma? Quem mais tem uma pergunta para fazer? Mais duas aqui. 3. Mais 3. O Trindade. Tem o Gutierrez, tem o irmão lá e o irmão aqui. Não, aqui. O Gutierrez está ali, hein? Gutierrez. Tem teca, por isso que eu defendi o irmão. Preciso falar mal aqui, o cara chegando no blog lá, tá bom? Aqui. Bom, uma preocupação que eu vejo hoje, a gente tem muita discussão com, às vezes, os sistemas teológicos dentro de uma igreja, e isso tem gerado uma confusão e um problema nas igrejas, que é justamente o que ocasionou o problema dos desigrejados. A gente tem muitas pessoas saindo de determinadas igrejas porque não concorda com aquele sistema, aí começa a achar que toda igreja não presta, que não sei o quê, e aí fica aquela bagunça, e você vai conversar com essas pessoas, e você vê que é muita acusação contra a Igreja de Cristo, mas ela não entende
que aconteceu na formação da igreja no passado até ela chegar até o dia de hoje. Uma vez até citando um episódio do Bibotalk, falei, gente, não existe uma igreja perfeita, mas tem uma igreja saudável para você congregar. Você consegue achar um lugar bacana para congregar, um lugar que ensina bem a palavra de Deus, mas ele não vai ser perfeito. Eu penso assim, independente da denominação que as pessoas aqui têm e congregam, como nós, como corpo de Cristo e igreja, poderia ajudar a solucionar esse problema dos desigrejados, porque eu entendo esse movimento como uma nova classe de desviados. Infelizmente, acaba tendo isso, porque às vezes a pessoa acha que ela é autossuficiente em Cristo, que ela é uma igreja perfeita e pronto, acabou, ela não precisa de mais ninguém, não precisa de pastor, não precisa de mais nada. Qual é o número do lado a lado, meninas? E estão conversando lá, não estão prestando atenção. Qual é o primeiro? Lado a lado, é esse tema aí, acho que vai responder bem a tua pergunta, mas eu diria que é plenamente uma falta de compreensão do que significa a obra do Espírito Santo, que é de fazer com que eu olhe para o meu irmão e enxergue nele não um primo, né? Eu enxergue realmente um irmão em Cristo e eu passo a conviver ele dentro da comunhão cristã. Então eu não sei se eu não quero agora julgar coração, eu não sei se é uma conversão genuína, eu me converto do que para onde? Eu acho assim, eu lido muito com isso, né? Por causa de São Paulo, tá muito na moda esse negócio. Que igreja você vai? Não, eu sou da de Cristo. Tanto é que até a Igreja de Cristo virou denominação. Mas, nada contra, né? A gente não consegue viver sem instituição, o ser humano é organizado. Então, o cara que não suporta as diferenças da comunidade, ele não serve para o céu. Ele não serve para o céu. Então, ele está julgando a igreja que ele faz parte local, como se ele não fizesse. Então, a culpa sempre está nos outros. Ele se torna um cínico. Porque o pecado do irmão, mesmo que seja verdade, não é o dele. Ele não mais sofre pela culpa dos irmãos. Ele não mais chora por ninguém. E todas as vezes que alguém vem cheio de ódio, já não dá para entender. Porque se eu sei que o irmão está equivocado, eu tenho que tratá-lo em amor e não em ódio. Foi o que aconteceu com a gente uma vez. Contei até para o Alex hoje. O irmão chegou lá, falou para a gente que nossa igreja inteira estava errada. Eu até concordo. Se ele fizesse parte dela. Aí eu falei para ele, mas você está certo. Ele falou, sim. Eu falei, nós estamos errados. Ele falou, sim. E você vai deixar nós aqui? Você é o único certo da igreja, você vai abandonar a gente. Injusto. Injusto. Então a história que a mulher procurou, uma profetisa procurou o pastor e falou para ela, pastor, Deus me revelou que tem um irmão aqui adulterando. Ele falou, mentirosa. Como se chama uma profetisa de mentirosa? Assim, porque se fosse verdade, você falaria isso com lágrimas nos olhos. Ou eu sofro a dor dos meus irmãos, ou não tenho parte com eles. Se eu não tenho parte, a minha crítica, nem divide, porque não faz parte. Então assim, como eu trato esses irmãos desigrejados? Eu tento mostrar para eles a importância da igreja. Porque eles não têm a igreja local, mas eles acabam fazendo a deles, né? É o churrasco, é o negócio ali, encontrando com os irmãos. É o pub, os barzinhos, trem. Na verdade, o que eles não querem é um pastor, pessoas para abençoar com sua oferta, não querem servir nenhum ministério, mas também não querem deixar de fazer parte. Dificuldade com autoridade. Não, eu sou da igreja de Cristo, então não oferto, não sirvo, faço nada, mas sou. Então, assim, triste, né? Mas eu acho que o método é trazer esses irmãos em amor. Apesar de estar em São Paulo, de viver as crises políticas, eu compartilho muito com o Pedro, para ele até me ajudar nisso, muito ferrenhas, as crises ideológicas muito pesadas, nós nunca tiramos ninguém da igreja. Todos saíram porque quiseram. Nós suportamos irmãos assim que até o último negócio assim para ver se vai, meu. Mas os irmãos saíram. Então, na verdade, o que eu descobri com esses irmãos, que são eles que não suportam a gente. Eles vão lá, tentam odiar a gente vai ama os caras. Aí ele tenta odiar a gente ama os caras. Aí os caras, não gosto de amor, sai.
Então, amar os caras até o fim. Eu tenho um pastor amigo meu que falou uma coisa, eu nunca esqueci. Ele falou assim, ó, na minha igreja, de uma hora para outra, todo mundo virou algumista. Virou feminista, virou marxista, virou comunista. Só não virou evangelista. Tudo virou. Não virou evangelista. Nunca esqueci disso. Bom demais. Muito bom. Mas lado a lado, o número 1, tá, gente? É bem legal, um programa bem completo, falando das variáveis, esse tema vale a pena. O Pedro, você falou do ego depravado, separou da personalidade. Sim. Ok, o pecado corrompeu todas as coisas. A pergunta é, eu posso fazer uma relação, diante disso, com identidade? Fazendo um link com o que o Daniel trouxe na primeira mensagem dele, né? O pecado e o próprio Satanás ataca a identidade de Cristo Jesus, ataca a nossa identidade. O pecado corrompeu a nossa identidade também. Quem eu sou diante de Deus e quem eu sou diante do próximo. Isso não é também um fator motivacional para piorar ainda mais o meu ego? Posso fazer isso? Talvez tem eu a ver ou não? Não, tem tudo a ver, tá certinho. Talvez eu não tenha me feito explicar. Quando eu falo de ego, personalidade, identidade, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Até o Tim Keller usa essa citação lá, eu talvez não tenha explicado direito. Seu ego, seu eu. Na psicologia tem vários nomes, assim, ego, eu, persona, identidade. É a mesma coisa. Quem você é, o centro, que a Bíblia chama de coração. Homem interior. O homem interior, tudo, é a alma, é o que a Bíblia chama de identidade. E é isso. O pecado corrompeu, a gente não sabe quem a gente é em Deus, a gente não sabe quem a gente é no próximo, a gente não sabe o nosso lugar no mundo. É isso, é exatamente isso. Talvez a culpa foi minha. O ego não é um troço além da minha personalidade, não. É porque eu entendi agora. Porque quando eu falei de personalidade, tem o negócio de ser tímido, sabe, não sei o quê. Então, entenda mais essa coisa de ser tímido e tal, não encara com personalidade, não. Porque até na psicologia, personalidade é um negócio mais... É um trem mais técnico, né? Persona mesmo, a máscara que você usa, quem você é. Então é isso, é o coração, a identidade. A relação é perfeita. Perfeito. Mais 2 perguntas que estão naquele canto. Isso, é isso. Próximo, se você não vai ter sua pergunta feita aqui, você vai todo mundo aqui tem Instagram. Aí você manda lá nos privados. Eu gostaria de perguntar para o Pedro se existiria uma dica ou um meio da gente conseguir separar esse afago do ego do descanso, da ideia de uma coisa sabática que a pessoa precisa, né, principalmente hoje em dias que se fala tanto em estafa no meio cristão, no meio de líderes cristãos, no meio de pastores. Entendi. Então eu gostaria de saber se tem um meio de a gente separar o que é o afago do ego e o que é o descanso natural que o ser humano precisa ter. Boa pergunta também, porque dá uma ideia mais equilíbrio, né? Como se eu não pudesse fazer algumas coisas quando eu estou cansado. Qual que é a linha limite? É definir a motivação. Por que eu estou fazendo isso? Eu tenho um pastor amigo meu que ele fala que a gente só pode... Ele estava num contexto só perguntar para ele beber cerveja e tal. Aí ele falou assim, a gente só pode beber cerveja quando a gente não quer. Kuma. Ele falou assim, porque se você quer, é aquele negócio, não, hoje eu mereço, eu quero uma cerveja, eu vou descansar. Você está colocando o seu descanso naquilo lá. E você vai se prender a que você só descansa daquela forma. Quando você não quiser, você fala assim, posso tomar hoje. Porque aí você não está aprendendo aquilo. O que ele quis dizer com essa brincadeira, num contexto assim, era bem radical. Assim, fizeram um silêncio assim igual vocês, né? Já entendi onde eu estou. Já entendi, já. Ninguém toma nada aqui, né? Entendi. Ou então toma sempre quando não quer, né? Eu, por exemplo, nunca quis. Não tomo nunca. Não fui eu. Brincadeira. Tem um censor espiritual do BTD aqui. Não pode falar nada aqui, irmão. Então, a motivação. Se o cara faz e se ele observa, ele tem que ter autoconhecimento também. A conversão é autoconhecimento, né? Se o cara converte, encontra com Cristo, assim, igual o Daniel falou, que se encontrou com ele, a vida dele não mudou, ele não começou a se perceber diferente e começou a se observar, não mais comparando as pessoas, mas com o crivo das escrituras. Isso é uma coisa que eu sempre falo na minha igreja lá. A gente é uma igreja bem litúrgica, né? Eu vi de padre lá no culto, claro, em clerical. Então, assim, para que isso? Tem muita liturgia e tem um momento que a gente lê a lei. Vamos ler a lei assim na igreja. Por quê? Porque a lei nos dá um parâmetro que a gente não precisa ficar comparando a nossa vida. Eu não preciso ficar comparando a minha vida com o Daniel. Não, nesse aspecto eu sou mais santo. Ele é mais santo. Tal. Eu tenho a lei. Mostro o que eu quero, mostro que eu não presto. Aí vem o evangelho, me salva, confesso meu pecado e acabou.
Então, assim, eu começo a ter crivos para saber se eu estou fazendo por motivações erradas ou se eu estou fazendo por motivações certas. Tem que descansar, porque senão o cara pira. Assim, o descanso estava, inclusive o descanso está na lei, está lá no mandamento, né? Então, assim, é ordenança Nicodemos não de Deus. cumpriu. Exatamente. Você botar até na internet. Exatamente. Então, assim, é isso. Não faz sentido a gente deixar de descansar e ter uma ética assim do trabalho, tá, workaholic. A gente tem que entender o seguinte: qual é a motivação? A motivação é eu encontrar realização, descanso, prazer nisso, ou eu encontro realização, prazer, descanso no Senhor que me dá meios de desfrute? Outra coisa, é como eu encaro. E aí eu não espero daquilo nada que aquilo possa não me dar. O que eu posso esperar de uma comida, de uma bebida, de uma relação sexual, de um casamento? Só que uma comida, uma bebida, uma relação sexual, um casamento pode me dar. Eles não me dão autorrealização, eles não me dão salvação, eles não me dão uma identidade, que tudo isso que me dá é Cristo. Se eu não espero isso deles, pode fazer. Bom, ele passando. O cara é forte, velho. Acho que ele entende alguma coisa. Não, e o pessoal tudo concordando. Tipo, ninguém faz nem noção das paradas. O cara citou citando os filósofos. Esse cara né? é bacana, esse cara que você citou. Nunca ouvi falar. Muito bom. Olá, pessoal. O Daniel falou a respeito da glória de Deus como não um atributo, mas a expressão que, de alguma forma, mostra todos os atributos de Deus. E se a gente observar bem a teologia evangélica, ela dependendo da teologia, ela vai enfatizar um atributo de Deus, né? O calvinista tende a enfatizar muito a soberania de Deus, um evangelicalismo meio romântico, muito o amor de Deus, né? E a minha pergunta não estaria aí a gênese do sectarismo? Eu acho que a pergunta é já uma boa resposta, né? Eu acho que sim. Não, falando sério, eu acho que estaria ali. Porque às vezes a gente está brigando tanto pelos nossos próprios atributos e a gente não consegue mais ter dimensão do que de fato é essa glória. Porque os nossos atributos preferenciais se tornam a nossa própria glória. Então não é mais a glória de Deus, é o que eu penso a respeito dele. E então o que eu penso é diferente do que o outro irmão pensa. Então aí no fim, Deus fica até confuso. Porque assim, eu nem sei mais quem ele é. Não, e o filósofo é o Pedro, né? Que aí Deus, assim, gente, o que eu sou? Então assim, porque ele é. Por isso que Deus não deu qualificações a respeito de si. Quando ele fala eu sou, tudo estava já previsto nessa qualificação. Como a gente tem dúvida de quem ele é, a gente o qualifica. Então as nossas qualificações correm o risco de não contemplar a sua própria imagem. Ele mesmo acerca de si disse que é. E não é que a gente vai conseguir, por exemplo, deixar de qualificar a Deus, porque a gente sempre vai ficar tentando fazer isso, mas a gente fazendo a consciência de quê? Que é limitado, que as minhas preferências são limitadas mesmo. E aí essa coisa que a gente estava falando do pluralismo, de que assim, se eu sei que é uma preferência minha, e eu não, aquilo que eu falei lá, o calvinista tem que ser o mais calvinista possível, mas quando ele chegar perto de alguém da responsabilidade humana, ele sabe também que aquilo é ênfase bíblica, e ele tem que também valorizar. Ele não consegue captar tudo isso que Deus é. Porque, assim, eu sou, né? Então, é só Ele que é. Todo o resto é só significado disso. Então, a gente é mais humilde. Como o Jonas gosta de dizer, é a inteligência humilhada. Ela é humilhada diante de quem Deus é. Assim, e isso tem que mudar a forma como a gente faz teologia, a forma como a gente faz a relação interdenominacional, né? É isso, gente. Acabou, né? Muito bom. Leio em casa João 17, estava pensando aqui diante de tudo que o pessoal falou. Quero ler, peguei a versão bem ruim aqui, mas foi a que o aplicativo abriu. Ainda nem sei se é ruim. ACF, o que é? É corrigido e fiel? Corrigido e fiel, meu irmão. É boa essa? Ela é literária. É boa. O grego é mais fácil de ler. Melhor se você nem ler. Melhor nem ler. Ela é tão boa que não tem... Ele nem entende português isso aqui, mas diz assim... 17 e 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória
que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos ou maduros, né? Em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Glória a Deus. Amém. Gente, acabou! Glória a Deus! É isso, gente. A gente ia acabar às 10, vamos acabar um pouquinho menos. Tem uma galera que vai pegar um trânsito violento para São Paulo, vai querer parar para comer aquele pastel ou pizza. O que crente lá é no sul só come pastel e pizza aqui, o que é? É pastel e pizza e cerveja. Mas né, só se você não quiser, né? Que fique bem claro. Tá? Gente, muito obrigado por todos vocês que vieram, que viajaram, que se esforçaram para estar aqui, ficaram sentados, cantaram, levantaram, comeram. Se você tem alguma coisa negativa para falar, me procure, é importante seu feedback. Na internet só fale bem, por favor. Né? Só fale bem na internet, tá bom? Quem não tirou foto ainda, usa o painel lá, usa a hashtag, vamos para a gente mostrar que vale a pena vir no BTD, que é legal, que é edificante e tal, porque ano que vem, lugar para 700 pessoas, e vai depender de vocês, do engajamento de vocês aí, e vai ser muito legal. Coloque-se de pé, vamos circular sangue nas pernas aí, vamos encerrar o evento, e gente, eu só pediria o seguinte... eu terminando a oração aqui, o pastor não chegou, né? O pastor da comunidade local, ele está viajando mesmo, né? Tiagão, vem cá, Tiagão. Mas assim, gente, procurem sair o quanto antes, não estou mandando embora, mas assim, procurem sair o quanto antes para a equipe já poder dar uma olhada aqui, porque amanhã cedo tem culto aqui na comunidade. Quero agradecer ao Tiago Jocumeiro, que fala... Jocumeiro. O Tiago que fez toda essa ponte, a gente foi no encontro mosaico lá em Vitória, cedeu a casa, falou com o pastor, né? Graças a Deus pelo WhatsApp, já resolvemos tudo lá em Vitória mesmo, e já rolou tudo. Então, agradecendo ao Tiago, agradeço a toda a equipe de voluntários aqui da Comunidade Viver, galera que está ralando desde ontem e correndo atrás de vários detalhes. E se tudo aconteceu bem, foi por causa dessa equipe de voluntários. Inclusive, uma salva de palmas aí para todo esse pessoal. Obrigado, Tiago. E muito obrigado a toda a equipe de voluntários aí. A equipe de Bibotalk também que ajudou. Enfim, galera, glória a Deus por tudo isso. Peguem na mão do irmão que está do seu lado aí. Bem legal. Solta a sacola abençoada. Estava na salinha com vários livros antes. Olha pro irmão, não. Pergunta, você bebe cerveja? Só quando eu não quero. Só quando eu não quero. Aí eu tô com vontade nenhuma. E agora eu acho que o pessoal está com vontade depois de tudo isso. Não pode tomar hoje. Hoje não vai poder rolar. Hoje não rola. Hoje não rola. Gente, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado por este privilégio, por esse dia que passamos aqui pensando na simplicidade do Evangelho. Obrigado por tudo, Deus, que Tu fizeste por nós em Jesus Cristo, porque assumiste o nosso lugar, compartilhaste a Tua glória com a gente. Muito obrigado, Deus, por tudo que aprendemos aqui. Despede-nos da Tua paz, Senhor. Leva todo mundo em paz para os seus lares, para as suas igrejas, com as responsabilidades que vieram sobre nós agora, diante de tudo que aprendemos aqui. Que a gente consiga se fortalecer em Ti, na Tua palavra e na comunhão dos santos. Em nome de Jesus, contamos com o Senhor e com o poder do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Gente, vão em paz, que o Senhor nos abençoe.